Olá, galera, tudo bom? Hoje nós teremos novamente uma aula de história muito boa. Meu nome é Marcelo Pitinini e o assunto é a expansão marítima comercial. Bom, esta aula nós temos que rever alguns tópicos para entender por que os europeus foram em direção à descoberta de novas regiões. Vamos voltar um pouco no tempo, final do século XIV, apresentando a crise do feudalismo. A crise feudal, com suas características, fome, miséria, guerras, fez com que a solução para isso fosse a busca por novas terras, novo comércio, ampliar o comércio. Essa é a expansão marítima. Pois bem, para promover a expansão marítima, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que centralizar o poder, ou seja, promover a formação dos Estados nacionais. A formação dos Estados nacionais a forma o país, como o Brasil é um Estado-nação. Os Estados nacionais, então, vamos buscar a formação da França, da Inglaterra, Portugal, da Espanha, centralizando o seu poder. Por isso nós temos uma regrinha básica. Como é que nós vamos centralizar, como é que nós vamos formar esse Estado Nacional? Bom, esse Estado Nacional, ele será formado pela união da burguesia mais o rei. A aliança, o jogo de interesses entre a burguesia e o rei vai ser igual ao Estado Nacional. Mas aí vem uma pergunta: onde estão a nobreza e o clero que dominavam o período medieval? Né? Os famosos senhores feudais, a famosa igreja. Bom, a nobreza e o clero, digamos que se transformam em algo parasita, em um ser parasitário. Como assim? A nobreza e o clero vão viver à mercê do rei, com seus privilégios feudais que vão ser quebrados lá na frente, no século XVIII, com a Revolução Francesa. Mas a formação do Estado Nacional requer alguns itens básicos, algumas características principais para acontecer a centralização política. Não basta apenas formar, promover o rei mais a burguesia atendendo ao comércio, o rei atendendo ao centralismo político, e aí o Estado Nacional. Nós temos que saber alguns pequenos itens, algumas pequenas características que vão levar à formação deste Estado Nacional. E aí sim, depois, a expansão marítima. A expansão para além mar e, quem sabe, a descoberta, entre aspas, de um país que vocês conhecem muito bem, o Brasil. Pois bem, vamos abordar as características dos Estados Nacionais? As características do Estado Nacional ou Estados Nacionais é uma coisa bem simples. Primeira característica: centralismo político. Estamos centralizando o poder nas mãos de uma figura, a figura do rei, e este rei vai ser um ser absoluto. Absolutismo, né? Esse é o termo correto. Um rei todo-poderoso. Então a primeira característica, repetindo, centralismo político. E a segunda? A segunda pode ser uma união monetária, ou melhor dizendo, na linguagem popular, unidade monetária. Ou seja, uma única moeda. Como é que era na Idade Média? Volta um pouquinho, pensa. Na Idade Média, você tem simplesmente o feudo e sua respectiva moeda. O comércio era na base da troca. Então você não tinha basicamente uma moeda como força, expressão do comércio. Cada feudo tinha sua própria moeda. Imagine o seguinte: você sair de uma cidade e ir em direção a outro, um outro município, e ter que sempre passar numa casa de câmbio para trocar sua moeda. Estranho, né? Então, o que nós fizemos com a centralização do Estado Nacional? Unificamos a mesma. Promovemos a unidade monetária. Ou seja, no caso Brasil, qual é a unidade monetária? A moeda de hoje, o real. O real vale do Oiapoque ao Chuí. Você não passa numa casa de câmbio para ficar mudando de moeda em cada estado, em cada município. Então, você tem, segunda característica, a unidade monetária.
Outra característica interessante para a gente é simplesmente o Exército Nacional. O que é o Exército Nacional? Lembra desse velho frase? Você, menino, lembra dessa frase? Jovem, você, quando completar 18 anos, aliste-se numa junta mais próxima de sua casa. Pois bem, o Exército Nacional parte do pressuposto que antes disso, voltando ao período medieval, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os mercenários, que eram pagos para prestar serviços para alguém. E agora? Agora nós não temos isso. Nós temos a convocação de um exército nacional. Ou seja, pessoas que vão trabalhar para um governo e lutar por este governo. Um outro termo interessante, outra característica interessante, é a burocracia. O que é a burocracia? Burocracia, leis, impostos, ou seja, tributação. Leis, Constituição. Vai dizer que você não sabe que o Brasil tem uma Constituição? Temos lá, promulgada em 1988, com suas N cláusulas, seus N incisos. Bom, temos então que ter, para ter um Estado centralizado, uma Constituição, um conjunto de leis e impostos. Tributação. Vai dizer que você não paga imposto no Brasil? Ou melhor dizendo, seu pai vai dizer que não paga? Preste atenção nisso. Então nós temos os impostos, a tributação. Uma última característica para ter ênfase na formação do Estado centralizado é uma coisa bem simples. O Estado-nação. É muito fácil você criar um país, delimitar fronteiras. Difícil é fazer com que você cultue, ou melhor dizendo, idolatre, respeite a bandeira, um hino, símbolos de nosso governo, símbolos da República Brasileira. Vai dizer que você nunca sentiu um arrepio quando o hino nacional tocou em pleno jogo do Brasil? Vai dizer que você nunca torceu pelo Brasil? Cantando o hino, utilizando bandeiras, gritando gol? Pois bem, o espírito nacionalista, o espírito de brasilidade é fundamental para o Estado Nacional existir. Então, repetindo, nós temos unidade monetária, centralismo político, burocracia, leis, impostos, o Exército Nacional e o Estado-nação, o eu patriótico. Tudo bem, formamos o Estado. O Estado está centralizado. Com o Estado centralizado, o que nós temos que fazer agora? Podemos agora buscar novas áreas. Vamos navegar comigo? Então vamos rumo à América e outros continentes. Começavam as grandes navegações. Porém, há um problema, o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico. Como assim o Mar Tenebroso? Existia uma visão muito interessante dos europeus naquela época. Qual era essa visão? Que o mundo era retangular, que os navios cairiam no abismo ou seriam engolidos por monstros marinhos. Interessante isso. Pega um exemplo, dá um pulinho na praia, próximo a ela, e fica olhando o navio no horizonte. Ele vai desaparecer. Pois bem, a visão que eles tinham era essa, que ou o navio tinha sido engolido, ou que simplesmente ele caía num abismo e jamais retornaria. Ultrapassando o Mar Tenebroso, entenda, Mar Tenebroso, Oceano Atlântico. Ultrapassando essa margem, há de descobrir um novo continente. Porém, antes desse novo continente ser mencionado, que todo mundo já sabe, nós temos que falar quem foi o primeiro.